Em seu esconderijo, um Orochimaru debilitado e com uma tosse persistente, mantém-se confiante, pois estava convencido de que estava muito próximo de realizar seu grande objetivo. Ao seu lado, Kabuto cuida dele, e concorda, lembrando que já se passaram 3 anos desde o exame Chunin na Floresta da Morte. Kabuto observa que o jovem Genin que antes temia o instinto assassino de seu mestre amadureceu significativamente desde então. Orochimaru revela que ao ver o Sharingan do garoto, compreendeu que ele era especial, alguém com potencial para se tornar um tesouro ainda mais valioso que Itachi. Ele destaca que Sasuke, com toda a dor e escuridão que carregava, era a escolha perfeita, acreditando firmemente que o desejo de poder o levaria a segui-lo. O Sannin lembra-se da impressionante força de vontade de Sasuke, em conseguir resistir à possessão da marca da maldição, além do jovem Uchiha saber usar seu Sharingan de forma estratégica. Orochimaru reconhece o quanto Sasuke evoluiu, e concluiu que não fazia sentido deixá-lo em Konoha, onde ninguém poderia treiná-lo tão bem, ninguém que compreendesse a escuridão na alma de Sasuke tão profundamente como ele. Kabuto concorda e diz que estava na hora de preparar outro remédio para que Orochimaru pudesse realizar o ritual em boas condições. Este último relembra como Hiruzen o privou de todos os seus jutsus, mas enfatiza que apesar dos atrasos, tudo estava quase pronto para atingir seu objetivo, que era tomar o corpo de Sasuke. Refletindo sobre sua trajetória, o Sannin pensa que tudo o que fez foi para eliminar qualquer obstáculo que o separasse desse objetivo. Ele recorda uma tentativa de capturar Itachi na Akatsuki, mas logo começa a tossir sangue, sinal de que seu corpo já estava em estado crítico. Mesmo assim, ele exibe um olhar sagaz e confiante por estar perto de concretizar seu plano. Enquanto vai buscar o remédio, Kabuto observa que seu mestre se mantinha vivo apenas pela força de vontade. Admirado, ele reafirma sua lealdade, convencido de que nunca abandonaria Orochimaru, que para ele nunca foi tão ameaçador quanto agora. Kabuto menciona que se tudo seguir como planejado, não apenas os 5 Kages, mas o mundo inteiro se ajoelhará diante de seu mestre. Por outro lado, vemos Sasuke relembrando de seu irmão, demonstrando sua habilidade com shurikens. Motivado a superar e derrotar Itachi, ele destrói seus alvos com sua própria técnica. Pouco depois, enquanto Orochimaru sofria de dor intensa em seu quarto, de repente um ataque atravessa a porta em sua direção. Sasuke surge em cena, e Orochimaru sem surpresa o encara. O Uchiha declara friamente que já não tinha mais nada a aprender com o Sannin, e que ao estar diante dele, Orochimaru agora podia ver o quanto ele era capaz de ser insensível até mesmo com ele. Vemos que Orochimaru sempre teve a intenção de transformar Sasuke em alguém invencível, forçando-o a lutar contra centenas de adversários. Contudo, Sasuke apenas os derrotava, evitando matá-los, pois seu verdadeiro alvo era apenas um. Com os braços de Orochimaru imobilizados, Sasuke se aproxima e afirma que agora era mais forte que o Sannin e que não via nenhuma razão para lhe entregar seu corpo. Ele relembra que desde a época do exame Chunin, Orochimaru observava, avaliando se ele tinha potencial, e que mais tarde, o Sannin o perseguiu, convencido de que poderia manipulá-lo com a marca da maldição, concluindo que Orochimaru buscava seu Sharingan por não ter conseguido alcançar Itachi. Sasuke o despreza, considerando-o alguém comum, digno de nojo, e lhe ataca, mas Orochimaru escapa, revelando sua forma de cobra, e contra-ataca Sasuke, que desvia e corta as investidas dele com sua espada, ativando a fase 2 da marca da maldição. O Uchiha escapa, infligindo mais cortes. Orochimaru então avança desesperado para o ataque, e nesse momento, um flashback de sua vida vem à tona. Um jovem Orochimaru coloca flores no túmulo de seus pais, e encontra uma pele de cobra branca. Hiruzen comenta que este animal era considerado um símbolo de sorte e renovação, sugerindo que talvez os pais de Orochimaru tenham renascido em algum lugar, e que um dia Orochimaru os reencontraria quando crescesse. Anos se passaram e um Orochimaru agora adulto, testemunha a morte do irmão de Tsunade, Nawaki, e logo depois a morte de Dan, o amado de sua companheira, levando-o a perceber a fragilidade dos humanos, e desencadeando sua busca pela imortalidade. Tendo Anko como sua assistente, ele ouve a pergunta se era possível reviver os mortos, e responde que havia uma pequena chance, revelando que descobriu algo, prometendo compartilhar isso com Anko eventualmente. Num certo dia, Orochimaru observa o jovem prodígio Uchiha realizar um treino suicida, usando o poder do Sharingan. Itachi demonstra suas habilidades, impressionando Orochimaru, e despertando seu fascínio pelo poder ocular dos Uchihas. O tempo passou, e na busca por suas ambições, Orochimaru invade o local secreto de Konoha, onde estavam guardados os pergaminhos de todas as técnicas proibidas da vila. Ele percebe que dominar todos os jutsus era impossível dentro do tempo limitado da vida humana, compreendendo que devia fazer algo. Hiruzen cruza seu caminho e questiona suas ações. Orochimaru responde que seu sensei provavelmente não entenderia. Ele expressa a visão de que a vida humana era muito curta, levando o terceiro a perceber que ele estava pesquisando o jutsu da imortalidade. Para avançar em seus planos, Orochimaru se uniria a Akatsuki, e neste ponto, o destino parecia ter lhe favorecido quando Itachi entra na organização. Em uma tentativa de obter seu corpo, Orochimaru usa suas cobras para prendê-lo, mas o Uchiha lhe mostra o quão era de outro nível, tendo se antecipado e prendendo Orochimaru em um genjutsu. Orochimaru tenta reagir, sendo impedido por Itachi, que afirma que qualquer jutsu que ele tentasse, não teria efeito contra seus olhos. Assim, Orochimaru se viu obrigado a confiar seu futuro no irmão Uchiha mais novo. De volta ao presente, vemos Orochimaru partido ao meio no chão, porém um Sasuke confiante de que havia vencido, seria surpreendido
surpreendido ao ser afetado por algo e cai. Orochimaru se levanta, explicando que os fluidos de seu corpo funcionavam como um anestésico ao entrar em contato com o ar, avançando determinado a obter o corpo de Sasuke. O jovem Uchiha se encontra no meio de um ritual de transferência, envolto na ganância de Orochimaru, que não tinha dúvidas de que agora conquistaria os olhos que tanto almejou. Kabuto percebe que algo estava acontecendo e se aproxima para verificar. Analisando a cena e vendo um Sasuke de pé parado, ele deduz que o ritual de Orochimaru havia sido concluído. Porém Sasuke passa por ele e lhe mostra o que realmente aconteceu. Kabuto percebe que a ambição de Sasuke corrompeu todo o ambiente do ritual, impedindo o progresso de Orochimaru, que ouviu novamente que qualquer jutsu que tentasse não tinha efeito contra o Sharingan. Determinado a buscar vingança contra seu irmão, Sasuke se dirige para um certo local e liberta Suigetsu, pedindo para que o acompanhe, destacando que recrutaria mais 2 para sua causa. Suigetsu agradece por ser solto, mas deixa claro que agora que estava livre, faria o que quisesse. No entanto, no caminho, ele sugere que se Sasuke lhe revelasse onde estava a espada de Zabuza, ele o ajudaria. Sasuke concorda e leva Suigetsu ao túmulo de Zabuza, mas descobrem que a espada não estava lá. Com isso eles buscam informações sobre seu paradeiro. Durante a busca, Sasuke aproveita para testar as habilidades de Suigetsu, que enfrenta e derrota diversos adversários até finalmente conseguir recuperar a espada executora, assim finalmente se juntando a ele. Enquanto caminham, Sasuke explica que precisava de aliados com habilidades específicas para atingir seu objetivo, uma decisão que ele vinha planejando desde sua aliança com Orochimaru. Suigetsu, no entanto, questiona a escolha de Karin como integrante, pois apesar de suas habilidades, ele não simpatiza com a personalidade dela. Sasuke justifica que Karin possui uma habilidade única, o que torna essencial sua participação no grupo. Enquanto isso, em outro local, Karin sente a aproximação de Sasuke e Suigetsu, notando cheiros distintos. Quando eles chegam ao esconderijo, Suigetsu abre caminho destruindo a porta. Os dois passam pelo local, onde ainda havia prisioneiros de Orochimaru, e um dos reféns, ao ver Sasuke, comenta sobre a possível morte de Orochimaru. Finalmente, encontram Karin, que ao ver Sasuke, entende que os rumores sobre a morte de Orochimaru de fato eram verdadeiros. Em seguida, eles se afastam para conversar em particular. Sasuke tenta convencer Karin a se unir a ele, explicando que com a morte de Orochimaru, sua responsabilidade de cuidar do esconderijo perdeu o sentido. Para pressioná-la, ele ordena a Suigetsu que liberte os prisioneiros, deixando claro que sem eles, ela não teria mais razões para permanecer ali. Relutante, Karin resiste, mas acaba cedendo, deixando transparecer seu desejo de estar sozinha com Sasuke, e tenta aproximar-se dele de forma mais íntima. Sasuke, no entanto, reforça que seu interesse por ela é apenas por sua habilidade de rastrear chakra, frustrando suas intenções. Karin então relembra seu primeiro encontro com Sasuke, quando foi enviada por Orochimaru para ajudá-lo na captura de prisioneiros que haviam fugido. Durante a missão, Karin impressionou Sasuke ao identificar rapidamente a localização dos fugitivos, permitindo que eles agissem em perfeita coordenação para capturar a maioria dos prisioneiros. Ao longo da missão, Karin ficou intrigada ao notar que Sasuke poupava seus adversários, e perguntou o motivo. Ele revelou que seu foco era em uma única pessoa, demonstrando uma intensidade que despertou a admiração de Karin. A tensão aumentou quando novos inimigos surgiram, mas Sasuke os derrotou rapidamente. Em meio ao ataque, Karin foi derrubada por um oponente, e Sasuke prontamente a salvou, explicando friamente que não o fazia por afeto, mas porque sua morte dificultaria o progresso da missão. De volta ao presente, Suigetsu arromba a porta do esconderijo, e Sasuke informa que Karin agora fazia parte de seu grupo. Karin inicialmente se anima com a chance de acompanhar Sasuke, mas seu entusiasmo esfria ao saber que o próximo passo seria recrutar Jugo. Durante a jornada, Karin comenta sobre os perigos do esconderijo do norte, explicando que ele abriga indivíduos extremamente violentos e incontroláveis. Enquanto isso, na cela, Jugo relembra uma tentativa frustrada de escapar quando foi capturado por Kimimaro, um dos homens de Orochimaru. Kimimaro havia sido o único capaz de acalmar a maldição que consumia o corpo de Jugo, oferecendo-lhe a sensação de que não estava sozinho. Por essa razão, Jugo decidiu permanecer no local, convencido de que sem Kimimaro ele perderia o controle e machucaria inocentes, algo que queria evitar a todo custo. Karin expressa suas dúvidas sobre os objetivos do grupo, destacando a complexidade de integrar Jugo. Suigetsu, que já havia lutado com Jugo antes, menciona que Jugo era poderoso e possuía habilidades especiais, porém era instável. Segundo ele, Jugo buscou Orochimaru por conta própria, apesar de sua natureza descontrolada. Karin então explica que quando perde o controle, Jugo se transforma completamente, assumindo uma personalidade brutal e assassina. Essa característica atraiu Orochimaru, que desenvolveu uma enzima a partir dos fluidos de Jugo para replicar sua condição em outras pessoas. Karin revela que Jugo é o único portador original do selo amaldiçoado. Continuando a jornada, eles encontram um homem em condições deploráveis, aparentemente vindo do esconderijo do norte. Antes de morrer, ele consegue dizer que tudo começou com os rumores sobre a morte de Orochimaru, e que os prisioneiros perderam o controle devido ao selo amaldiçoado.
Após sua morte, um dos prisioneiros de Orochimaru, afetado pelo selo, cai do céu, e Sasuke rapidamente o mata, decidido a não perder mais tempo e encontrar Jugo o quanto antes. Ao chegarem ao esconderijo, Sasuke pergunta a Karen se Jugo estava ali, mas antes de receber uma resposta, um grupo de prisioneiros com o selo amaldiçoado aparece à frente deles. Eles começam a lutar e derrotar um a um, abrindo caminho até conseguirem entrar no local onde Jugo estava preso. Karen, aproveitando a oportunidade, manda Suigetsu para uma direção errada, planejando ficar a sós com Sasuke. Quando chegam à porta onde Jugo estava preso, Sasuke diz que entraria primeiro e manda Karen ficar para trás. Ao abrir a porta, Jugo sai da cela enlouquecido e avança rapidamente para atacar Sasuke, pressionando-o contra a parede. No entanto, Sasuke conseguiu se defender usando sua transformação, fazendo Jugo se afastar. Jugo reconhece a habilidade de Sasuke em controlar o selo amaldiçoado, mas se recusa a abandonar o local. Ele se lembra das vezes em que o selo fez perder o controle, resultando em várias mortes. Em um impulso, Jugo ataca novamente, mas Sasuke consegue desviar rapidamente, enquanto Jugo continua destruindo tudo ao redor com seus ataques. Enquanto isso, Suigetsu encontra Karen, e percebendo que ela o havia afastado de propósito para ficar com Sasuke, a provoca, deixando-a envergonhada. Ele então pergunta por que Jugo foi atrás de Orochimaru, e Karen explica que Jugo queria mudar. Ela acredita que ele via o laboratório de Orochimaru como um lugar onde poderia controlar seu instinto assassino, buscando um modo de suprimir sua natureza violenta. Algum tempo atrás, Jugo vivia isolado em uma aldeia distante, onde passava seus dias conversando com animais. Kimimaro, no entanto, foi enviado para encontrá-lo. Um ancião da região tentou alertá-lo, dizendo que ninguém que se aproximava de Jugo voltava com vida, devido ao seu comportamento imprevisível e violento. Kimimaro ignorou o aviso e seguiu em direção à caverna onde Jugo estava. Enquanto isso, Jugo, que estava sendo gentil com um cachorrinho, teve sua personalidade transformada assim que entrou na caverna, tornando-se hostil e agressivo. Quando Kimimaro chegou ao local, Jugo pediu para que ele fosse embora, mas Kimimaro, sem medo, avançou em sua direção. Jugo ameaçou matá-lo caso ele continuasse se aproximando, e se preparou para atacar. No entanto, Kimimaro o impediu, usando sua coluna vertebral para imobilizá-lo. Ele reconheceu o poder de Jugo, surpreendido por sua força, e se apresentou, dizendo que estava ali para convidá-lo a se juntar a Orochimaru, prometendo que ao fazer isso, Jugo não precisaria mais sentir a dor que o atormentava. Jugo, por sua vez, expressou sua insegurança, revelando que sua natureza instável poderia levá-lo a matar qualquer um ao seu redor a qualquer momento. Kimimaro, porém, respondeu com calma, dizendo que não temia Jugo e que enquanto estivesse ao seu lado, serviria como sua prisão, impedindo que perdesse o controle. Após chegarem ao esconderijo de Orochimaru, Kimimaro informa que introduziria a enzima dos fluidos de Jugo em seu próprio corpo, passando a compartilhar o selo amaldiçoado também. Jugo estava receoso, pois sabia que o selo não se adaptava a qualquer pessoa. Kimimaro, ciente dos riscos, disse que estava disposto a morrer por causa disso, pois seu corpo já estava sendo consumido por uma doença. Ele acreditava que a marca da maldição poderia retardar a evolução da doença e tranquilizou Jugo, dizendo que apesar dos perigos, eles eram melhores amigos e que não havia chance de o poder de Jugo rejeitá-lo. No presente, Jugo estava prestes a atacar Sasuke, mas Suigetsu intervém, protegendo-o. Os dois ficam frente a frente, e Jugo reconhece Suigetsu, começando a lutar com ele. A luta entre os dois se intensifica, então Sasuke pede que parem, mas eles ignoram a ordem e continuam trocando golpes. Finalmente, Sasuke usa suas cobras para imobilizá-los, ameaçando-os matá-los, e diante disso ambos cessam a luta imediatamente. Nesse momento, Jugo recupera o controle de sua mente e se tranca novamente em sua cela. Sasuke tenta tranquilizá-lo, afirmando que veio para libertá-lo e não para prejudicá-lo, mas Jugo continua resistindo, temendo perder o controle e machucar mais pessoas. Ele declara que não queria matar mais ninguém e preferia permanecer onde estava. Karen e Suigetsu expressam preocupação, achando que recrutá-lo seria uma decisão arriscada. Apesar disso, Sasuke se aproxima da cela de Jugo, reafirmando que assim como Kimimaro antes, ele será a prisão de Jugo e que conseguirá controlá-lo. Karen lembra que Jugo e Kimimaro eram tratados de forma especial por Orochimaru, pois Kimimaro, com sua força, e Jugo com suas habilidades únicas, eram fundamentais para os seus experimentos. Sasuke então revela que Kimimaro morreu por sua causa, deixando Jugo em choque. Jugo então recorda as palavras de Kimimaro em seu último encontro, quando ele lhe disse que Sasuke seria o sucessor de Orochimaru e sua reencarnação. Kimimaro acreditava que Sasuke tinha o poder necessário para substituí-lo, e por isso arriscou sua vida para trazê-lo de volta. Jugo, tocado por essas lembranças, decide seguir Sasuke, disposto a testemunhar o quão bom o Uchiha era. Com seu grupo formado, Sasuke anuncia que a partir de agora se chamariam Reb, e que Itachi era o único objetivo da equipe. Enquanto isso, em Konoha, a notícia da morte de Orochimaru se espalha, e a Hokage informa Naruto e Sakura que Sasuke havia sido responsável. Naruto aparentemente fica animado, questionando se isso significava que Sasuke voltaria para Konoha. No entanto, Jiraiya explica que não era tão simples, destacando que Sasuke estava consumido pelo desejo de vingança e provavelmente tentaria se aproximar da Akatsuki para enfrentar seu irmão Itachi. Com isso, Naruto compreende que se encontrarem Itachi primeiro, certamente encontrariam Sasuke mais cedo
cedo ou mais tarde. Itachi por sua vez, aguardava Kizami, que chega trazendo o Jinchuriken do 4 Cauda capturado após uma difícil batalha. Logo, todos os membros da Akatsuki se reúnem, e Pain informa sobre a morte de Orochimaru nas mãos de Sasuke. Deidara fica um pouco incomodado, pois ele queria ser o responsável por matar Orochimaru. Zetsu destaca que Sasuke estava formando uma organização e se tornaria alguém problemático. Pain então sugere que Itachi e Kizami ficassem atentos, pois obviamente seriam alvos. Por outro lado, Sasuke conduz sua equipe a um local para obter armas e remédios, preparando-se para a batalha. Nekoba questiona se finalmente Sasuke encontraria Itachi, destacando que conhecia os dois desde pequenos, e nunca imaginou que as coisas chegariam a um ponto, em que os últimos remanescentes do clã Uchiha se enfrentariam até a morte. Sasuke permanece em silêncio, paga pelos mantimentos e se vai. Em Konoha, Kakashi reúne um grupo para capturar Itachi e explica que para evitar serem detectados, o ideal foi que menos pessoas participassem da missão. Jiraiya então, acrescenta que capturar um inimigo é mais difícil do que simplesmente matá-lo, destacando também que o grupo já estava acostumado a trabalhar em equipe. Tsunade conclui as instruções, dando a missão de localizar e deter Itachi, com um aviso para que todos tenham cuidado e cumpram seus deveres. Em um determinado momento, Kakashi interrompe o grupo para explicar que o objetivo da Akatsuki é capturar todos os Biju. Ele menciona que possivelmente a organização já obteve o 3 Caudas, e portanto, provavelmente virão atrás de Naruto a seguir, especialmente Itachi, que já tentou capturá-lo 3 anos atrás. Kakashi define um ponto de encontro e instrui os membros a procurarem em um raio de 5 km. Caso não encontrem nada, o ponto de busca seria movido para outro local até que consigam localizar algum membro da Akatsuki. Sakura expressa preocupação sobre a ideia de buscar informações sozinha, mas Kakashi invoca seus cães-guia para ajudá-los. Ele informa que cada membro teria 2 cães para auxiliá-los, mas como Naruto era o principal alvo da Akatsuki, ele seria acompanhado por Yamato e Hinata, a ninja sensorial do grupo, que com sua habilidade poderia detectar inimigos à distância. Por fim, Kakashi explica que os cães irão rastrear o cheiro de Itachi e Sasuke. Se localizarem qualquer um deles, deviam confirmar a posição e retornar ao ponto de encontro, com um lembrete especial para Naruto, já que ele era o principal alvo dos inimigos. O time de Sasuke também se divide para expandir a busca por Itachi. Suigetsu sozinho, encontra um subordinado de Kakuzu, que temendo por sua vida, se oferece para revelar todas as informações que Suigetsu desejava, em troca de sua sobrevivência. Enquanto o time de Konoha continua a busca por pistas, um dos cães-guia detecta o cheiro de Sasuke nas proximidades. Sakura segue o rastro pela cidade e ao passar ao lado de Karin, continua seu caminho, já que ela não a conhecia. Deidara ao lado de Tobi, aparece em cena e logo localiza seu alvo específico. Por outro lado, Yamato alerta Naruto e Hinata, lançando shurikens em alguém que os perseguia. Kabuto se revela, alegando que queria ter uma conversa com Naruto. Este questiona se era verdade que Sasuke matou Orochimaru, e Kabuto confirma. Kabuto menciona que trouxe um presente para Naruto e mostra um caderno cheio de informações obtidas sobre a Akatsuki. Yamato questiona a razão pela qual Kabuto estava oferecendo essa ajuda, e Kabuto explica que após a morte de Orochimaru, ele esqueceu quem realmente era. Ele comenta que Naruto lhe entendia, mencionando o sofrimento que Naruto sentiu e sua volta por cima para ser aceito, e então revela ter transplantado Orochimaru em seu próprio corpo, decidido a seguir os passos de Naruto e descobrir um novo de si mais forte. Naruto estava para poucas ideias, e avança, mas Kabuto defende seus golpes e escapa do Mokuton de Yamato. Kabuto menciona que quando controlasse todo o poder de Orochimaru, lutaria novamente com Naruto, mas antes, enfrentaria Sasuke por ele ter derrotado seu mestre, e em seguida parte. Por outro lado, Sasuke se distrai com a presença de Tobi e é alvo de um ataque surpresa de Deidara, determinado a acertar contas por Sasuke ter matado seu alvo Orochimaru. No entanto, Sasuke consegue se proteger usando uma casca de cobra. Perguntando a Deidara sobre Itachi, Sasuke avança com grande velocidade, cortando Tobi ao meio, enquanto Deidara se esquiva para trás. Surpreendentemente, Tobi se levanta como se nada tivesse acontecido, e Deidara lança várias aranhas de argila explosiva. Sasuke as atinge com agulhas de raio, tentando surpreender Deidara, mas este age rapidamente, causando uma explosão que afasta Sasuke. Deidara começa a criar criaturas de argila que atacam Uchiha, e mesmo cortando elas, Sasuke nota que se regeneravam rapidamente. Deidara as faz explodir, mas seu adversário escapa. Sasuke tenta evitar a argila, só que logo seu corpo seria rapidamente coberto e envolvido, resultando em uma explosão intensa. No entanto, utilizando uma substituição, ele escapa novamente. Deidara invoca seu C2, um dragão imenso de argila que libera centenas de bombas menores. O Akatsuki atira um mini dragão explosivo, impedindo o avanço de Sasuke, que em seguida tenta atingi-lo com seu Chidori, mas sem sucesso. Deidara percebe que esse era o mesmo truque usado por Kakashi, e lança mais um dragão explosivo. Sasuke, ao se esquivar, pisa em uma das bombas escondidas por Tobi. No entanto, tendo ativado a marca da maldição, ele minimiza o dano do ataque. Deidara investe novamente, causando uma nova explosão, mas Sasuke tenta revidar com shurikens e fios, que Deidara desvia. Deidara atira mais argila, e se surpreende quando Sasuke utiliza sua espada para se impulsionar e atingir seu dragão gigante com um Chidori, cortando a asa da criatura. Em seguida, Sasuke perfura Deidara com shurikens, fazendo-o cair em sua própria mina terrestre e desencadeando uma explosão prolongada. Sasuke recua para a floresta e retorna à sua forma normal, enquanto um
irritado, Deidara se levanta, encarando o olhar frio de Sasuke. Deidara lembra do momento em que foi recrutado para Akatsuki. Itachi propôs que se o derrotasse, ele teria que se tornar membro da organização. Deidara então tenta pegá-lo em sua explosão, em seguida envolvendo Itachi com uma centopeia explosiva. Só que para sua surpresa, Itachi comenta: você deveria dar uma boa olhada em si mesmo. E nesse momento Deidara percebe que na verdade, estava envolvido em seu próprio jutsu, vítima de um genjutsu de Itachi, algo que o fascina e ao mesmo tempo, o deixa bastante irritado por esse sentimento. De volta à realidade, Deidara estava determinado a não perder para um Uchiha novamente, e decide usar uma técnica extremamente poderosa. Ele engole sua argila, pede que Tobi fuja, e libera o seu C4, mencionando que este era seu trunfo para matar Itachi, mas que iria usá-lo agora. Sasuke foge desesperadamente de um gigantesco Deidara de argila, prestes a explodir e causar a aniquilação de tudo ao redor. Ele vê seu próprio corpo desaparecendo diante da iminente explosão. Essa técnica consistia em explosivos impossíveis de serem vistos a olho nu, soltos na atmosfera. Qualquer ser vivo que inalasse sofreria explosões internas em todas as partes do corpo, célula por célula. Deidara comemora sua vitória, afirmando que sua arte triunfou. No entanto, para sua surpresa, Sasuke aparece por trás em sua segunda fase novamente, e o atinge com seu Chidori. O Uchiha explica que com seu Sharingan, conseguiu distinguir o chakra do ataque anterior pela cor. Deidara questiona Sasuke sobre tê-lo visto morrer pelo seu C4, mas Sasuke afirma que aquilo foi uma ilusão sua. Em seguida, insiste em saber o paradeiro de Itachi. No entanto, o jogo vira novamente, e Deidara agarra o pé de Sasuke, revelando que o atingido era na verdade, um clone de argila. Deidara menciona que antecipou o genjutsu de Uchiha, afirmando que não cairia no mesmo truque duas vezes. Ele conta que desde o dia em que lutou contra Itachi, treinou o seu olho esquerdo para contra-atacar o Sharingan, e mais uma vez, executa seu C4, envolvendo Sasuke, e preparando-se para a explosão. Sasuke percebe sua articulação repleta de mini-bombas e consegue escapar usando seu Chidori. No entanto, Deidara executa seu jutsu e cai na floresta, testemunhando aparentemente o fim de seu adversário. Só que para sua surpresa, seria novamente pego em um genjutsu, e Sasuke o surpreende com um soco na cara. Deidara não compreende como Sasuke desativou o C4, e o Uchiha responde que seus olhos podiam ler tudo. Ele percebeu que todos os selos de Deidara eram do estilo terra, vulneráveis ao seu estilo raio, tornando os explosivos do artista ineficazes contra sua natureza. Deidara então nota que a razão de Sasuke ter se atingido com correntes elétricas antes, era para desativar todos os C4 que havia inalado em seu corpo. Sasuke reafirma suas palavras, mencionando que seus olhos distinguem chakra pela cor, e questiona novamente sobre Itachi. Deidara tenta atacá-lo, mas sem sucesso contra a natureza de Sasuke, que também já estava exausto. Deidara bastante irritado com a confiança do Uchiha decide executar sua última carta da manga. Ele tira sua camisa revelando uma boca em seu peito e menciona que se detonaria em sua arte final. Seu corpo começa a se transformar, e Sasuke se vê diante de uma mega explosão de um raio de 10 km. O grupo de Konoha observa de longe a destruição, enquanto Zetsu percebe que Deidara havia se explodido. Karin não sente mais o chakra de Sasuke, e Suigetsu percebe que precisa fazer algo. Zetsu comunica aos demais que Deidara faleceu levando Sasuke consigo. Após isso, Kizami presencia um silencioso Itachi sob a chuva. Ele observa que não compreende o que se passava na mente de alguém tão frio como Itachi, mas da sua perspectiva, parecia que ele estava chorando. Kizami lamenta o que aconteceu com o irmão de Itachi, mas a chuva cessa, e Itachi revela que Sasuke não estava morto. Suigetsu por sua vez, abre um pergaminho, pinga uma gota de sangue de Sasuke e invoca Manda, que estava totalmente impactado. Sasuke acabado aparece em cena. Ele escapou ao invocar Manda e se esconder dentro da cobra, que recebeu todo o ataque. A invocação insulta o Uchiha por tê-lo usado, e em seguida morre. Enquanto isso, Naruto e seu grupo chegam ao local da explosão. Kiba detecta o cheiro de Sasuke, e todos se preparam para encontrá-lo. Em outro local, Pen questiona alguém sobre Sasuke. Tobi aparece em cena sem apresentar nenhum ferimento, responde que Sasuke usou os poderes do Sharingan ao máximo, e que os seus olhos iriam superar até os de Itachi. Ele comenta que estava quase chegada a hora, enfatizando que Itachi já não tinha muito tempo. Em seguida instrui Pen a caçar a Kyuubi, destacando que Naruto não era mais uma criança e que podia se tornar um grande desafio. No entanto, Konan lhe reforça a reputação impecável de Pen em batalhas. Ele concorda e então pede que informem aos outros membros para acelerarem a captura dos outros Jinchurikins, afirmando que estavam perto de alcançar o objetivo, revelando que o verdadeiro poder do Sharingan é o seu verdadeiro poder, o poder de Madara Uchiha. Enquanto se recupera em um hotel, Sasuke questiona sua equipe sobre informações coletadas sobre Itachi. Suigetsu revela não ter notícias de Itachi, mas sim sobre Akatsuki, mencionando que a organização estava atrás de indivíduos com chakras especiais, fazendo a imagem de Naruto surgir na mente de Sasuke. Jugo relata ter conversado com alguns animais e descoberto esconderijos da Akatsuki, mas logo perderia o controle, sendo contido por Suigetsu e Karin, até que Sasuke o acalma. O grupo de Konoha avança, consciente de que estava cada vez mais próximo de Sasuke, e enquanto Karin buscava suprimentos no vilarejo, ela sente algo estranho e percebe os perseguidores
se aproximando. Rapidamente ela informa isso a Sasuke, que decide deixar o local. Ele enfatiza que a prioridade era Itachi, e que usariam as informações de Jugo para verificar os esconderijos da Akatsuki um por um. Antes de partirem, Karen sugere confundir o grupo de Konoha usando uma peça de roupa de Sasuke, e os pássaros de Jugo, buscando tirar vantagem de seus inimigos. Kiba percebe imediatamente que algo estava errado ao notar que Sasuke estava começando a se mover, sentindo o cheiro dele se dispersar em todas as direções. Kakashi comenta que provavelmente haviam sido descobertos, e destaca a presença de um forte ninja sensorial ao lado de Sasuke, determinado a cobrir toda a área de busca. Naruto utiliza vários clones para essa tarefa. Enquanto isso, Jugo informa que chegaram a um dos esconderijos localizados. Sasuke pede que esperem até segunda ordem enquanto ele sozinho vai verificar o local. Naruto se aproxima de uma árvore e avista alguém com um Sharingan, percebendo rapidamente que se tratava de ninguém menos que Itachi. Este solicita que Naruto se revele, e Naruto sem hesitar tenta surpreendê-lo com 2 clones, mas Itachi intercepta sua investida. Itachi pergunta por que Naruto tinha uma ligação tão forte com seu irmão, e Naruto explica que ao contrário de Itachi, ele via Sasuke como um irmão de verdade. Itachi sorri levemente, e utiliza seu genjutsu para pegar Naruto, reafirmando que só queria conversar. Após ouvir o que Itachi tinha a dizer, Naruto cai de joelhos no chão, e Itachi menciona que tinha algo importante para fazer e parte. Os membros de Konoha chegam ao local, mas Naruto permanece em silêncio. Em Konoha, Tsunade e Jiraiya discutiam os rumores de que o líder da Akatsuki estava na Vila da Chuva. Decidido a investigar, Jiraiya afirma que iria se infiltrar para confirmar essas informações. Tsunade expressa preocupação com a periculosidade dele ir sozinho nessa missão, mas Jiraiya destaca que era um dos Sannin de Konoha, e que seu dever era servir de exemplo para a próxima geração. Ao entardecer, antes de Jiraiya partir, uma Tsunade emotiva pede a ele que retornasse vivo, temendo sua perda. Jiraiya, no entanto, sorri e sugere uma aposta, provocando Tsunade ao dizer que ela deveria apostar que ele morreria, já que ela sempre perde nas apostas. Após a brincadeira, Tsunade assegura que se algo acontecesse, ele a chame através de um sapo, garantindo que ela iria imediatamente. Porém Jiraiya responde que não seria necessário, destacando o dever que Tsunade agora tinha como a Hokage dentro da vila. Tsunade, ainda relutante, não queria deixá-lo ir, mas Jiraiya se prepara para partir, mas antes alerta Tsunade para ter cuidado com a raiz, se despedindo e deixando uma Tsunade emocionada, como se ela sentisse intuitivamente que ele não voltaria mais. Sasuke por sua vez finalmente encontra quem ele buscava. Itachi o provoca, mencionando se ele não gritaria e atacaria como da última vez. No entanto, Sasuke não cai em suas provocações e o surpreende atacando e atravessando seu Chidori. Itachi menciona que Sasuke ficou mais forte e em seguida se transforma em corvos, instruindo Sasuke a ir para o esconderijo dos Uchiha sozinho, destacando que deixaria que Sasuke acabasse com tudo lá. Sua equipe chega ao ter sentido um chakra diferente, e um Sasuke apressado ordena que o sigam. Avançam e em seu caminho encontram um clone de Naruto, que parte para cima e é derrotado por Sasuke. O original rapidamente descobre a localização e informa os outros. Por outro lado, Kizami interceptaria Sasuke e seu grupo, alegando que por ordem de Itachi, somente Sasuke poderia passar dali em diante. Sasuke concorda e avança, enquanto Suigetsu demonstra muito interesse em se entreter um pouco em uma batalha contra Kizami. Os dois chocam espadas. O Akatsuki acerta Suigetsu, mas este era um clone. Kizami desvia e detém o golpe do adversário. Ele pergunta a Suigetsu por que ele estava tão animado, e Suigetsu nota que seu chakra diminuiu rapidamente. Kizami explica que sua Samerrada absorvia chakra ao atacar, deixando Suigetsu um pouco mais receoso. Por outro lado, Naruto guia os outros, mas Tobi surge no caminho. Pela roupa, Yamato reconhece que era alguém da Akatsuki. Naruto sem demora, tenta surpreendê-lo com um ataque de cima, porém passa direto pelo seu adversário sem sequer tocá-lo. Um clone avança em seguida para um ataque frontal, mas Tobi o atinge com um chute. Kakashi menciona que o inimigo estava brincando com eles. Sakura lança Naruto para cima, e em seguida avança junto com Kiba e Akamaru, só que Tobi se desvia de seus ataques. Naruto de cima, tenta pegá-lo novamente com seu Rasengan. No entanto, o inimigo reaparece ileso. Ele some e intercepta Kakashi. O resto do grupo se divide, então Tobi tenta atrapalhar o avanço de todos. Kakashi entende que se não matarem o inimigo, este não os deixaria passar, e um Naruto determinado, destaca que não podiam perder tanto tempo assim. Por outro lado, as memórias do passado de quando tinha momentos carinhosos com seu irmão, invadem a mente de um Sasuke determinado enquanto caminhava apressadamente para encontrá-lo. Um dia em um momento a sós com Sasuke, Itachi mencionou que ambos só tinham um ao outro como irmãos, e afirmou que sempre estaria ao lado de Sasuke, mesmo que seu irmãozinho o visse como um obstáculo ou odiasse. De repente, membros Uchihas apareceram em sua casa e questionaram Itachi por não ter comparecido à reunião da noite anterior. Itachi assegurou que não se descuidaria da próxima vez e pediu que se retirassem. No entanto, escuta acusações sobre a morte de Shizue e sente desconfiança dos demais quanto à
veracidade do ocorrido. Eles insinuam que Itachi poderia ter sido responsável já que apenas os dois não compareceram à reunião. Itachi furioso derrota os três facilmente, declarando que aparência e preconcepções não os ajudariam, e é por isso que estavam no chão. Ele diz que o apego ao clã só limitava seu poder, mas logo Fugaku chega e pede para Itachi parar, perguntando o que deu nele, já que seu filho andava estranho ultimamente. Itachi então lançou uma kunai no símbolo Uchiha e afirmou que não existia mais esperança para esse clã ridículo. No entanto, Sasuke pediu que Itachi parasse, e ao ver seu irmãozinho, Itachi se acalmou e se ajoelhou, pedindo desculpas por suas palavras. Certa noite, Itachi atacou o distrito de seu clã, e começou a massacrar todos os membros do clã Uchiha, deixando um rastro de sangue por toda a parte. Itachi esperou calmamente até a chegada de Sasuke, que ao voltar para casa, testemunhou seus pais mortos no chão ao lado de seu irmão. Itachi colocou Sasuke em um genjutsu onde mostrou repetidamente como assassinou todo o seu clã, incluindo seus pais. Atordoado, Sasuke perguntou por que Itachi fez isso, e seu irmão respondeu que foi para alcançar sua capacidade máxima. Itachi mencionou que deixaria Sasuke vivo apenas para que um dia Sasuke se tornasse um oponente digno para testar seu potencial. Ele instruiu que se Sasuke quisesse despertar o verdadeiro poder do Sharingan, devia matar seu amigo mais próximo, insinuando ter feito isso com Shizui, e declarou que se seu irmãozinho tolo quisesse matá-lo, teria que odiá-lo e sobreviver nas sombras até o dia em que viesse enfrentá-lo com os mesmos olhos. Voltando ao presente, finalmente Sasuke fica cara a cara com seu irmão mais velho, e este lhe questiona o quanto seu Sharingan realmente via. Sasuke responde que o que via agora era a morte de Itachi, que se aproxima com grande velocidade e diz, faça acontecer. Ambos chocam um golpe, e Itachi tenta atacar com uma kunai, que Sasuke defende. No entanto, em seguida, seria atingido, lançado contra o chão. Sasuke executa seu Chidori e expande o alcance de sua técnica, fazendo Itachi escapar para cima, e o surpreendendo, Sasuke lhe atravessa ao meio com sua espada. Itachi comenta novamente que Sasuke havia ficado forte, no entanto, aponta para o lado mostrando outro de si se transformando em corvos. Só que Sasuke aparentemente o surpreende novamente, empalando-o com sua espada. O Uchiha mais novo afirma que tinha uma última coisa a perguntar. Sasuke questiona as palavras ditas por seu irmão que disse que se ele despertasse o Mangekyo Sharingan, haveriam 3 com esse poder. Sasuke pergunta quem era outro alguém, afirmando que o mataria também, por entender que esta pessoa foi cúmplice de Itachi no massacre do clã. No entanto, Itachi o surpreende ao responder que se tratava de Uchiha Madara, deixando Sasuke em choque. Este comenta que Madara era alguém que deveria estar morto há muito tempo, e Itachi provoca Sasuke mencionando que Sasuke apenas achava que Madara estava morto, da mesma forma que achava que ele era seu gentil irmão mais velho. Sasuke se irrita e lança seu ataque para trás, ciente da ilusão que estava novamente. Ele afirma que seus olhos não são como eram no passado, destacando que seu Sharingan conseguia ver genjutsu. Itachi, por outro lado, comenta que os olhos de Sasuke ainda não são como os seus. Ele explica que o Mangekyo Sharingan é um olho especial, que no momento em que desperta, ele vai em direção à escuridão e com o tempo, o olho perde sua luz. Itachi revela que Madara foi o primeiro a usar esses olhos para domar a Kyuubi, e o único a descobrir o outro segredo do Mangekyo Sharingan. Ele conta que há muito tempo, Madara tinha um irmão mais novo, e desde pequenos, o Sharingan despertou em ambos, sendo considerados especiais pelo clã naquela época. Os irmãos acabaram matando aqueles que eram mais importantes para eles, adquirindo finalmente o Mangekyo Sharingan. Usaram seus poderes visuais para tomar controle, e Madara se tornou o líder. No entanto, mudanças começaram a ocorrer em Madara como preço por adquirir tal poder, levando-o a buscar a luz pegando o olho de seu irmão para si, obtendo assim um Mangekyo Sharingan eterno. Madara utilizou seu poder para controlar todos os clãs ninjas e formou uma aliança com o clã Senju, considerado o mais forte clã ninja. Posteriormente, ele lutou contra o líder do clã Senju, perdendo a batalha e a liderança. Itachi afirma que Madara ainda vivia com seus olhos intactos, que formou a Akatsuki que se escondia nas sombras. Há 16 anos, ele revela que Madara instigou a Kyuubi a atacar Konoha, mas isso foi impedido pelo quarto Hokage. Itachi, sorrindo, resume que Madara era um derrotado deprimido, alguém indigno de ser o melhor Uchiha. Ele afirma que irá superar Madara e se tornar o melhor, pois agora estava prestes a obter um poder que excedia o de Madara. Itachi verbaliza que Sasuke era sua nova luz, indicando que desde o dia em que Sasuke nasceu, ambos estavam inevitavelmente ligados a esse destino sangrento. Ele enfatiza que este era o verdadeiro laço entre irmãos Uchiha. Um Sasuke determinado, se prepara para a luta, pois havia chegado o momento em que seu ódio tornaria seu objetivo em realidade. Ambos lançam shurikens um contra o outro e avançam. Itachi cria um clone e lança 3 kunais, mas Sasuke se protege se envolvendo com uma cobra. Em seguida, Sasuke lança e reveste uma lâmina com raio, atravessando o clone de Itachi. No entanto, com grande velocidade, Itachi golpeia Sasuke, o imobiliza contra a parede e retira seu olho esquerdo, preparando-se para pegar o outro. Entretanto, Sasuke usa o poder de sua marca e lhe afastaria. Itachi guarda o Sharingan coletado e rapidamente surge por trás, imobilizando Sasuke novamente, mencionando a diferença entre seus poderes visuais. Ele vai pegar o olho direito de seu irmão, mas Sasuke ativa a segunda fase de sua marca e cobras atravessam Itachi, seguido por um intenso barulho que desfaz a ilusão em que estavam. Sasuke cai de joelhos. No entanto, Itachi também cai, surpreso que Sasuke tenha quebrado seu Tsukuyomi. Sasuke se levanta e reafirma que seu ódio faria cumprir seu objetivo. Itachi começa a executar
tentar selos, mas rapidamente Sasuke atira uma shuriken dupla forçando seu irmão a agir para desviar. No entanto, Sasuke havia embutido fios na ferramenta e consegue acertar a coxa esquerda de Itachi. Zetsu observando, menciona que Itachi deveria ter conseguido evitar, mas aqui vemos o motivo, ele estava com sua visão bastante prejudicada. Sasuke aproveita o momento e lança uma bola de fogo. Itachi pula para cima, porém Sasuke ataca novamente. Itachi emerge no teto e revida, mas quando a fumaça dissipa, vemos que Sasuke havia se protegido usando o poder de sua marca. Em seguida, ambos os irmãos colidem suas técnicas de fogo, e quando Sasuke começa a tomar vantagem, Itachi usa o Amaterasu. Chamas negras começam a consumir o fogo de Sasuke até que desaparece. Sasuke começa a correr sendo alvo do Amaterasu do irmão, que finalmente lhe acerta. Itachi se aproxima, mas se surpreende ao perceber que Sasuke havia escapado. Este utilizou a troca de casca, semelhante a Orochimaru. Sasuke ativa novamente a segunda fase de sua marca e começa a lançar poderosos ataques de fogo de baixo para cima. Itachi habilmente tenta se esquivar, e os ataques de Sasuke se direcionam para as nuvens. A poeira dissipa, e vemos ambos os irmãos bastante esgotados da batalha e quase sem chakra. Mesmo assim, Sasuke menciona que seu próximo ataque provavelmente seria seu último jutsu, afirmando que Itachi morreria em suas mãos. Começa a chover e trovejar, e ele enfatiza que seu ataque final seria impossível de desviar, seguro de que acabaria com Itachi. Itachi observa rapidamente para o céu e vê um dragão de relâmpago emergindo. Sasuke se prepara e o envia ao ataque, nomeando o jutsu como Kirin. Após a explosão, vemos um Itachi caído no chão, e um esgotado Sasuke fica em choque ao ouvir a voz de seu irmão lhe perguntando se essa era a morte que ele queria recriar. Sasuke se transforma novamente, vendo Itachi se levantando envolto em uma armadura vermelha. Itachi comenta que se não fosse por isso, estaria morto, revelando que esse era seu trunfo, o Susanoo. Ele explica que ao despertar o Tsukuyomi e o Amaterasu, esse poder cresceu em seus olhos. O Akatsuki fortalece seu Susanoo, destacando que a verdadeira batalha começaria agora. Um Sasuke assustado ouve a voz de Orochimaru lhe oferecendo e pedindo que liberte seu poder. E nesse momento, sai do corpo de Sasuke uma gigante serpente branca de 8 cabeças. Itachi reconhece a técnica como sendo de Orochimaru e começa a cortar as cabeças da criatura com seu Susanoo. Da última cabeça restante, Orochimaru emerge, deixando Itachi aparentemente satisfeito com sua aparição. O Sannin tira uma espada de sua boca e enfatiza que graças a Itachi, estava livre e agora era sua chance de tomar o corpo de Sasuke. No entanto, Itachi o atravessa com seu Susanoo. Orochimaru começaria a ser sugado, pois foi atingido por nada menos que a espada Totsuka, uma espada de selamento capaz de selar tudo o que corta em um mundo de genjutsu eterno. Itachi diz que agora tomaria os olhos de Sasuke, mas de repente começa a sentir algo e tosse sangue. Sasuke aproveita que Itachi estava vulnerável e lança kunais bombas, porém sem resultado contra o escudo do Susanoo de Itachi que repelia todos seus ataques. Itachi se aproxima cada vez mais de um encurralado Sasuke, visivelmente cagado de medo. Ele verbaliza algo, mas apenas toca na testa de seu irmão mais novo, como fazia no passado. Em seguida choca sua cabeça na pedra e morre. Um Sasuke assustado testemunha a chuva começando a cair enquanto desmorona ao lado de seu irmão. Quando Sasuke finalmente acorda, Tobi se aproxima, mencionando que o trouxe ali para contar tudo sobre Itachi. Ele revela que foi cúmplice de Itachi no massacre Uchiha e em seguida conta toda a verdade oculta de Itachi, mencionando que tudo o que Itachi fez foi amando de Konoha, e que Itachi cumpriu seu dever por completo, com uma única exceção, ele não conseguiu matar o próprio irmão. Para Sasuke nada fazia sentido, uma vez que Itachi quase o matou várias vezes, inclusive usando o Mangekyo para tentar isso. Obito responde que se Itachi realmente quisesse matar Sasuke, com certeza teria feito, destacando que na batalha anterior, Itachi precisava pressionar Sasuke para livrar seu irmão da marca da maldição de Orochimaru. Ele ressalta que Itachi morreu na frente de Sasuke, justamente para que Sasuke pudesse liberar seu Mangekyo Sharingan. Obito se levanta em direção a Sasuke, destacando que Itachi matou os amigos, o pai e a mãe, mas não conseguiu matar seu irmão. Ele afirma que para Itachi, a vida de Sasuke era mais preciosa que a vila, enfatizando que tudo que Itachi fez foi por Sasuke. Diante de um magnífico pôr do sol, vemos Sasuke relembrando seus bons momentos ao lado de seu irmão até o momento de sua morte, ficando bastante emocionado. Porém um novo objetivo surge em seu coração, destruir Konoha, por tudo que a vila fez seu irmão passar.